Olá, pessoal. Falar um pouquinho, usar esse espaço aqui, né, pra gente trazer algumas reflexões mais aprofundadas sobre ansiedade. E aí eu selecionei esse livro aqui, né, já deixo como indicação, que é A Psicossomática e Suas Interfaces, o processo silencioso do adoecimento, né, que é um campo, né, a psicossomática é um campo que eu estudo bastante, me interesso bastante, entender, né, o simbolismo do adoecimento, né, como funciona a nossa psicossomática, né, psique, mente, soma, corpo, né, então tudo que a gente pensa, a gente sente, o nosso corpo manifesta. E aí eu peguei aqui um trechinho do capítulo 6, né, que fala da ansiedade intrínseca à existência, a psicopatologia da ansiedade. Então, considerações sobre a ansiedade embasada na prática clínica, né, que bateu muito, né, de fato, com a minha prática também fez muito sentido. Então, a reflexão começa assim, falar da ansiedade, o mais importante é a gente entender de onde se diz, né? Então, a ansiedade para mim, para você, para o outro, nunca vai ser a mesma. Estar ansioso, ele fala assim um trechinho agora, estar ansioso é ora lembrar-se e ora ser lembrado dos movimentos da nadificação, que de um momento para outro podem nos retirar a preciosa certeza de pessoa e status, que tanto norteava nossa existência, lançando-nos em uma desesperada busca de algo que no fundo se sabe ser impossível. Não podemos controlar aquilo que não está dado a ser controlado. O futuro, o corpo, o outro, o tempo, o advento de um pensamento, de uma emoção, mas também não conseguimos suportar o descontrole. Então olha só, gente, que profundo, né? Se a gente pensar, será que a gente consegue controlar o tempo, o futuro, o próprio corpo, o avanço da idade, os pensamentos? É um exercício diário, um exercício contínuo de controle dos nossos próprios pensamentos. Mas a ansiedade, ele fala sobre isso. A ansiedade é quando a gente se dá conta que a gente precisa aceitar o descontrole da vida, o andar da vida, o caminhar da vida. E aí tem uma outra passagem que ele fala assim, a ansiedade é constitutiva da existência. Então a gente vem no movimento de silenciar ou anular ou patologizar a ansiedade também, né? E será que é uma patologia? Será que precisamos medicar a ansiedade? Ou precisamos compreender da onde ela vem, qual que é a sua origem psicossomática, qual é a sua origem mais profunda, o simbolismo, né? O simbolismo da ansiedade, o simbolismo do adoecimento. Entender as origens, né? E compreender, porque a ansiedade vai sempre existir. A ansiedade é constitutiva da existência. E ele fala assim, questões humanas estão em jogo quando se fala em ansiedade. E não simplesmente o que acontece com o corpo, com ansiedade, ou ainda qual o comportamento esperado de uma pessoa com ansiedade, o seu nível de ansiedade, etc. Então, não é categorizar a ansiedade, colocar em caixinhas, é ouvir a subjetividade de cada um em relação à sua própria ansiedade. A pessoa ansiosa, quando entendida dentro de um modelo cientificista, deixa de ser pessoa e passa a ter um mal/doença, chamado ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu estou ansioso. Que por ser compreendido como um mal, torna-se algo a ser corrigido e não um modelo do ser no mundo, a ser assumido com responsabilidade e esforço em integrar esse modo de ser ansioso com outras exigências que se colocam para a existência nas contingências que lhes são próprias. Então, achei muito bem definido, né?
A gente não patologizar a ansiedade, mas a gente encontrar um caminho de ser com ela, né? De aceitar e compreender a própria ansiedade. É um outro caminho, é uma outra proposta de compreensão. Por mais que tenham semelhanças entre si, quando fazemos um mergulho nas entranhas da experiência subjetiva da pessoa, que quer que o tempo corra mais rápido ou que nunca chegue o momento. Lutas tão comuns na experiência íntima do ansioso. Encontramos um motivo diferente e uma historicidade doadora de sentidos particulares em cada uma delas. Então, quando você sentir que quer que o tempo corra rápido, né? Aquele momento que a gente quer que passe logo, que a gente quer que o tempo simplesmente, eu já ouvi muitas vezes, as pessoas falam que querem dormir e acordar, né? Então, o que está por trás desse querer que o tempo corra para você? Ou que o momento nunca chegue. A ansiedade, né, de não querer que chegue aquela reunião, de não querer que chegue aquele encontro, de não querer... O que está por trás disso? Eu trago sempre essa reflexão, assim, o que pior pode acontecer? Qual é o pior da situação? Né? Qual é o medo que está por trás da ansiedade? E aí, para encerrar, aqui ele diz assim: a ansiedade, portanto, diz respeito a todos nós, em maior ou menor grau. Estar ansioso é estar na abertura para tornar-se cônscio da indeterminação da vida ante o desejo de não deixar de ser, de vir a ser imortal. Ante o desejo de não deixar de ser. Então, a ansiedade, a gente está muito ligado ao nosso medo do não existir, ou medo da morte, ou medo de não estar mais aqui amanhã. Muitas vezes é um medo inconsciente, mas está lá. Então a gente precisa fazer algo, eu preciso viver mais, E simplesmente aceitar que o vir a ser imortal é inevitável para todos nós, né? E aceitar essa condição humana, condição da nossa existência. Então a ansiedade, sim, é de todos nós, existe para todos nós. Qual que é a diferença? Como você lida com essa condição humana, a forma como você controla. Essa é a verdadeira inteligência emocional, né? Como você vai lidar com a sua própria ansiedade é o que diferencia, mas todos nós temos. Se você vai dar mais ênfase para a ansiedade, se você vai dar mais... se você vai alimentar essa ansiedade, como você alimenta ela ou como você lida e aceita ela, é isso que vai fazer toda a diferença, né? No seu controle emocional, no seu dia a dia. Se você vai usar essa pulsão, que é a ansiedade, que também é uma pulsão boa, se você vai usar positivamente, né, para realizar algumas coisas, ou se você vai usar de uma forma patológica, né? Nós temos essa capacidade, esse controle, né, de conseguir compreender melhor a ansiedade. E aqui, gente, eu não estou dizendo assim que você não deva procurar, né? Nada disso. Eu estou falando que trazer um olhar mais aprofundado para o seu processo de ansiedade, né? De aceitar melhor a sua ansiedade. E isso a gente encontra dentro de um processo psicoterapêutico, né? Profundo, consistente, né? E tem muitas formas da gente trabalhar a nossa ansiedade. Eu diria que é um caminhar para a vida, né? A gente sempre vai encontrando novos modelos e novas formas de lidar com a ansiedade. Depende da fase que nós estamos, né? Tem horas que algo vai funcionar muito bem, depois acaba não funcionando e a gente tem que encontrar outros repertórios, outras ferramentas, outras estratégias para lidar com a nossa própria ansiedade. Mas ela não temos como silenciar, não temos como anular, não temos como extinguir a ansiedade da nossa existência humana. Esse é minha reflexão aqui de hoje para vocês. Uma ótima semana e até um próximo encontro. Tchau, tchau.